venha curtir, comentar, compartilhar o Rodrigo Braga. Olá, eu sou Rodrigo Braga e para tratar sobre desenvolvimento humano, iremos debater sobre as migrações no Brasil. Em especial, trago aqui a convidada Maria de Jesus Rodrigues Mourão. Muito obrigado, Digé. Eu que agradeço. Conhecida também como Digé Mourão, né? A Digé, ela tem um caso muito parecido com o exemplo de milhares de famílias espalhadas pelo Brasil. Digé, você veio do Ceará para o Rio de Janeiro, não é isso? Isso. O que te motivou a sair da sua terra natal e vir tentar uma vida nova aqui no Rio? O que me motivou foram meus sonhos, né? Eu sempre sonhei em morar em cidade grande também. E eu sonhava que um dia eu ia sair de lá, porque era uma cidade muito pequena, precária até. E porque eu queria, né, regressar na universidade, trabalhar. E aqui eu vi que tinha bastante oportunidades, porque na época eu queria ser meteorologista, né? E lá não tem isso. Então, isso também era um dos motivos para eu vir para o Rio estudar aqui. Você nasceu em qual cidade, Digé? Frecheirinha. Frecheirinha? É próximo, as pessoas conhecem mais Sobral, né? Que é bem conhecida, é bem mais populosa do que Frecheirinha. E é entre Serra da Ibiapaba e Sobral. Sim. E, Digé, no seu caso você tem uma história assim que é bem peculiar. Você veio de uma família que era agricultora, não era isso? Isso. Minha mãe sempre trabalhou na lavoura, né? Até falecer. Em 2008 ela faleceu. E quando éramos pequenos, meu pai faleceu, eu tinha 1 ano, né? E minha mãe, desde então, meus irmãos mais velhos cuidavam dos menores, né? Minha irmã praticamente me criou. E eles também fizeram igual a mim. Eles vieram para o Rio, acho uma base de 16, 17 anos, veio trabalhar aqui no Rio e estão até hoje, né? Eles conseguiram refazer a vida deles e tal. E nisso mandavam dinheiro para minha mãe, mas mesmo assim ela continuava trabalhando, né? Na roça, a gente ia pro roçado, pegava enxada, um dia de chuva, né? Mas a gente... Você devia ter quantos anos quando você ainda trabalhava no campo com seus pais, com sua família? Acho que uns 12, eu comecei assim com uns 12 anos, 10. Meus irmãos começaram mais novos, né? Eles eram bem mais novos que eu na época. E os seus pais ainda são vivos, Digé? Não, meu pai faleceu de 1 ano e minha mãe faleceu em 2008. Né? Realmente. O que ocasionou a morte dos seus pais? Você poderia falar um pouquinho? O meu pai faleceu de cirrose, ele gostava, porque Ceará, se não falar de bebida, não fala do Ceará. Isso é um grande problema. Não só, quer dizer, no Ceará em específico, mas ao todo o Brasil. É verdade. Então ele bebia muito e isso, com uns anos, né, não aguentou e veio a falecer. E minha mãe faleceu porque ela, devido à vida dela sofrida, né, na época desde a morte do meu pai, para cuidar dos filhos, ter casa para morar, comida para dar. Tenho 11 irmãos, eu tenho 10 atualmente porque um faleceu, né? Então, assim, para ela conseguir alimento, né, a gente viveu muito assim, as pessoas ajudando, né, os vizinhos, dando comida. Graças à generosidade. Graças à generosidade, a gente conseguiu, né, sobreviver. Sim, e qual era o grau de escolaridade dos seus pais? Você teria uma ideia? Eu acho que ela chegou até a 4ª, 5ª série. Meu pai também, e meus irmãos também. Teve uns que chegou até a 8ª, teve só uma irmã, sim, das mais velhas, que chegou até, terminou o ensino médio. E tenho 2 irmãos formados, né? Eles são, um é historiador e a outra também. E qual é a grande diferença que você percebeu ao chegar no Rio de Janeiro e o que você teve acesso aqui e que você não tinha acesso em Frecheirinha, na sua cidade natal? Eu acho que as pessoas aqui, como tem muitas opções, né? Então, assim, tende a você a escolher onde você quer ir. Então, assim, acredito que por ter várias opções, então, assim, fica a minha escolha de onde eu vou querer, tipo, estudar ou trabalhar. E Frecheirinha, em especial, é uma cidade muito famosa no Ceará por justamente ser uma das maiores produtoras de lingerie.
Você chegou a trabalhar nessa indústria, Tia? Sim, eu trabalhei, eu tinha uns 15 anos, 16 por aí. Trabalhei tirando fiapo, esses fiapos do sutiã e calcinha, e ganhava R$5 por semana, né? Era pouquíssimo. Você chegou nessa época a ter carteira assinada? Como era? Era Não, formal o seu trabalho? Não tinha, porque a menina que tinha a fábrica, ela estava começando, então tinha toda aquela burocracia, né? E você conseguia conciliar o seu trabalho na indústria e os estudos? Sim, eu falava com ela que eu precisava sair mais cedo e tal. Então, assim, eu conseguia, né, ter ali os horários certinhos de entrada e saída, sem problema nenhum. Sim. Uma coisa que é muito comum a várias pessoas que migram de sua terra natal em procura de novas oportunidades, melhores condições de vida, é justamente a saudade e até mesmo a questão da identidade. Pessoas que não se identificam com esses lugares para o qual elas migraram. E qual é a sua relação com essa sua memória pessoal, da sua cidade, da sua vida no Ceará e a sua permanência aqui no Rio de Janeiro? Olha, eu me vejo assim como se eu fosse do Rio, como se eu fosse carioca. Então, assim, eu sempre tive comigo, desde a época de meus irmãos virem pra cá, eu falava, eu quero ir pra lá, mesmo sem conhecer, eu gostava. Há quantos anos você mora aqui? Há 2 anos, mas assim, eu comecei a vir em 2010, a passeio, conhecer a cidade e tal. E nisso eu vinha 2 vezes no ano, até o ano passado, né? Já faz 2 anos que eu estou aqui fixo, por quê? Porque lá eu cuidava do meu avô, que tinha 102 anos, ele faleceu com 102 anos. E ele não tinha como comer sozinho, andar sozinho, então ele vivia com a ajuda minha e dos meus irmãos. E eu parei de trabalhar para cuidar dele, né? Parei assim 5 anos cuidando somente dele. Então, assim, às vezes, pelo fato de ficar 24 horas ali com ele, aí eu vinha pra cá pra, me desestressar e tal, sair daqui um pouco daquela rotina. Enquanto isso, meus irmãos cuidavam dele lá. E quando ele chegou a falecer, deu 1 mês, eu vim embora, porque eu não aguentava mais, 5 anos ali parada, sem fazer nada, eu estudava. Recebia alguma ajuda de alguma autoridade do governo? Meus irmãos, não. Meus irmãos mesmo que trabalhavam, eles me ajudavam, né? Se eu queria sair, comprar alguma coisa pra mim, eles me davam dinheiro. Mas não tinha outra ajuda, não. Sem nenhuma ajuda do governo? Não. Ajuda financeira? Não, assim, minha mãe tinha aposentadoria, né? Só que quando ela faleceu eu tinha 20 anos. E eu tinha que receber até os 21 anos. Então depois de 21 anos, cortado. E aí, depois daí, só meu irmão mesmo, com o trabalho dele. Sim, e você gostaria de mandar alguma mensagem para quem está hoje na sua situação, a mesma situação que você viveu no Ceará? Eu gostaria de falar que se você tem seus sonhos, corra atrás, vá em busca deles, acredite neles, porque isso é o principal. Eu acreditei nos meus e hoje eu tô aqui, né? Já trabalhei para as outras pessoas, hoje eu trabalho para minha empresa, né? E assim, se você sonha muito em ter alguma coisa, corra atrás. É tão simples, sabe? Tem coisas que a gente para pra pensar, tipo, é tão difícil conseguir tal coisa, né? Mas só depende da gente. Ninguém vai fazer por você. Não espere que o próximo, teus irmãos mesmo, ou tua família vai falar pra você, ou vai lá atrás, correr por você. Não espere. Vá, corra atrás. Eu sempre falava que a minha cidade era pequena demais para o tamanho dos meus sonhos. Eu sempre acreditei nisso, tanto que hoje eu estou aqui, onde eu estou. E eu sou muito agradecida a Deus por isso. Agradeço a você a oportunidade Nada, eu que agradeço. Falar sobre isso, que é um assunto bastante. Várias pessoas que vão ver esse vídeo vai se identificar com a minha história. Mas é isso, gente, acreditem. Porque sonhar, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Porque se você não tiver sonho, você não está vivo. Eu acrescentaria que é preciso sonhar, mas estando acordado, não é isso? Bom, gente, realmente existe um grande problema no Brasil que justamente ele tem sido reduzido nos últimos anos, mas que é a desigualdade regional. Então, historicamente, o Nordeste brasileiro, e assim como o Norte também, esteve atrás do ritmo de crescimento e desenvolvimento humano do restante do Brasil rico, que é o Sudeste e o Sul. Em especial,
com alguma ressalva o Centro-Oeste. Então, enfim, eu agradeço muito a sua presença aqui, Didier. Obrigada. E vamos lá, vamos curtir, comentar, compartilhar o Rodrigo Braga.